A todos vocês, né? Eu vou aproveitar os irmãos que estão em pé para ler uma escritura que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. Você conhece bem essa escritura, mas vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo se expressa à igreja de Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, é uma pequena escritura com grandes revelações sobre esse assunto, Pai. Que essa noite podemos ter graça em nossos corações e que o poder do Espírito Santo conduza os nossos sentidos diante de Tua presença, Senhor. Porque precisamos de Ti em todos os assuntos de nossas vidas, não só diante da igreja, mas na nossa vida secular. Em qualquer lugar que tivermos, Pai, precisamos de Ti para nos ajudar a compreender a Tua palavra e como viver de acordo como um cristão. Peço isso, ó Deus, porque Tu tens ouvido a oração dos Teus filhos e cremos que Tu ouve as orações que estão sendo pedidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Antes de entrar nesse assunto, que é sobre uma coisa muito importante, eu queria repassar rapidamente o assunto que foi falado quarta-feira. Isso nos refresca um pouquinho sobre o que estamos falando. Irmão Brana usou uma mensagem para explicar como era corpo, espírito e alma. Você olhando no quadro, você logo percebeu que existem 3 círculos, um dentro do outro, né? Ele fez esse círculo para dar uma ideia como isso funciona, como isso trabalha, e para dar uma ideia como a palavra de Deus entra em nossa vida. Porque quando aprendemos certamente, corretamente, através da palavra de Deus, você vai entender como ela entra em nosso coração, para você ter benefício e entendimento da palavra de Deus. O mensageiro prega uma mensagem falada assim: a maior batalha jamais pelejada. Você viu aonde que quero reforçar? A maior batalha jamais. Eu quero usar essa palavra aqui, ó. Jamais pelejada. Muitas vezes em nossa vida e na ciência do mundo, ela conhece muitas coisas. Se você for analisar, elas estudam a profundidade do mar, tantas coisas que tem dentro do mar. Eles soltam um foguete para conhecer
planetas e vão batendo foto e mandam informações. Mas uma coisa que vejo e percebo, o que está dentro de nós, como a consciência e o subconsciente, eles não conhecem quase nada disso. Até o consciente eles também não conhecem bem. E creio que na mensagem do Irmão Brana e na Bíblia tem muita coisa para falar sobre isso. E a gente vai tentar amadurecer muito esse setor, porque aquela frase que sempre usamos para lembrar você, você se conhece, é uma coisa que é muito importante você entender. Quantas vezes repetir isso, talvez um dia você vai dar muito valor em se conhecer. Jesus Cristo se conhecia. Ele já veio para um plano redentor. Ele sabia todas as coisas e como poderia ser esse plano. A única coisa que ele não sabia, naquele momento que ele estava na terra, era quando seria o arrebatamento. Quando seria isso? Mas, depois de um período que ele fez todo o processo, ele já estava consciente sobre isso. Nós somos da mesma maneira. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos a estação. E essa é a estação. Se vocês abrirem seus olhos espirituais, você logo vai perceber que essa é a estação. Por isso eu voltei nas bases novamente, para amadurecer os nossos sentidos, que talvez aprendemos alguns detalhes que precisam ser esclarecidos melhor, para você não estar enganado na tua caminhada da jornada da fé. Deus é perfeito em três. Ele se manifestou em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Ele faz a justificação, ele faz a santificação e ele dá o batismo do Espírito Santo. E nós também somos perfeitos em três: corpo, alma e espírito. É o que está ali formado. Agora, o corpo é essa parte de fora. A própria palavra diz claramente que o corpo é a parte de fora, então você tem 5 sentidos para viver nesse mundo. O que faz esse corpo se conectar com as coisas que você está vendo agora, que é a visão. Eu estou falando, você está ouvindo, é a audição. Tem um paladar, o tato. Então, essas conexões faz você viver nesse mundo. Mas um filho de Deus, nascido de novo, ele está em outro patamar. É isso que eu quero que você compreenda. Ele está em outro patamar. Ele está em outra dimensão. Ele vê outras coisas que o homem carnal não pode ver. A primeira coisa que a palavra diz, você precisa de fé. Isso é escritura. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Nos 5 sentidos que você conhece, visão, paladar, tato, só existe um sentido que pode levar a gerar fé, e é ouvir a palavra de Deus. Só tem esse sentido, não é pela visão, não é pelo tato, não é pelo experimento, nada disso, é só ouvir. E ali está o corpo, e nesse corpo existe o ouvir. Deus usa uma maneira específica. Ele não muda. Você entende isso? Ele não muda. Amanhã vai ser pelo paladar, amanhã vai ser pela visão, não. Sempre será pela audição. Grave isso. Agora, no setor que é do espírito, também existe 5 sentidos. E eu queria ler aqui para gravar em sua mente: imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto.
Agora, qual desse Deus trabalha? Que é o perfeito caminho que Deus trabalha? É o afeto? Não. O afeto, não, Deus não trabalha nesse canal. Ele também trabalha no raciocínio. Sabe o que é raciocínio, né? Raciocínio é como dizer assim: você está vendo essa águia aqui? Agora você vê essa outra aqui? Elas não são iguais? Você raciocina, olha para cá, olha para lá, é igual. Você entendeu? É como fosse matemática. 2 mais 2 é 4. Isso é raciocínio. Raciocínio pode ser raciocínio lógico. Você entendeu? Deus trabalha nesse ponto? Não. Ele usa esses canais, mas não é esse canal que Deus vai usá-lo. O outro canal que Deus usa é a consciência. Passa pelo ouvir, entra no espírito e agora entra na consciência. Agora estamos canalizando. A consciência, o que é, irmão Arantes? O que é a consciência? O irmão Brana usa também a questão fé intelectual. Irmãos, todos nós, todos que estão sentados aqui, mesmo ouvindo a palavra de Deus, você tem que passar pelo processo da fé intelectual, que está na consciência. Você tem que pensar para entrar na consciência. Você pensa na palavra de Deus? Quando você ouve? Amém? Glórias a Deus, é isso mesmo. Toda a boa dádiva veio da onde? Vem do céu, vem de Deus, vem da palavra de Deus. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Você tem pensamentos? Você tem pensamentos. Agora, olhe bem na Bíblia, a Bíblia diz que existe uma boa consciência e existe uma má consciência. Sabia disso? Gerada por pensamentos. Por isso que a palavra de Deus está ensinando para você ter bons pensamentos. A palavra de Deus nunca vai dizer para você ter maus pensamentos. Mas todo dia nós somos bombardeados com pensamentos. Vai de como você usa esse pensamento. Você diz assim: irmão, isso tem escritura? Só para reforçar o teu pensamento, porque esse não é meu assunto, eu só estou passando para a gente reforçar esse pensamento. Olhe bem, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, escute bem, no capítulo 1, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, escute bem. Ora, o fim do mandamento é o amor. Quer dizer que vamos rasgar o mandamento? Não, não é isso que está falando aqui. O fim do mandamento é o amor. Se você ama a Deus, você vai servi-lo perfeitamente, porque você o ama. Você entendeu? Se você não ama a Deus, nunca você vai servi-lo corretamente. Então, o que está afirmando aqui o pensamento, que eu bem claro para você: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, puro, puro. Você sabe o que é um coração puro? O que você está guardando em seu coração? Só para você entender o que é um coração puro. Muitas vezes, nossos olhos, vê a Escritura falar, ele fala bem assim: se os nossos olhos são bons, o nosso corpo todo é bom. Não há trevas nesse corpo. Se os nossos olhos for mal, o nosso corpo é tenebroso. A Escritura diz isso. Está na condição, porque os olhos também é a janela da alma. É como você vê. Muitas vezes eu falei para vários irmãos: irmão, é como você vê. Escute aqui. Vamos continuar aqui nesse versículo para você entender. E de uma boa
consciência. Você achou agora a consciência aí? Então quer dizer que existe primeiro o ouvir e depois existe uma boa consciência de uma fé não fingida. Irmãos, esse é um ponto chave. Fé é conhecimento e você não pode estar enganado com as coisas que estão entrando em sua vida. Você não pode dizer ainda, se eu não cheguei a tal nível, eu não posso dizer que estou naquele nível. Isso é um problema sério dentro da igreja. Quando uma igreja é muito grande, as pessoas, elas querem ser igual às outras. Elas não querem ser diferente do grupo. E daí, muitas vezes, elas não chegou naquele nível, mas elas querem passar a informação que estão naquele nível. Não faça isso. Deixe Deus trabalhar para você receber aquilo que Deus vai te nivelar num nível de fé correto. Isso é importante você saber. Não adianta eu querer manufaturar ou querer fazer alguma coisa para dizer que eu tenho o Espírito Santo. Eu começo a agir e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo. Porque não é eu que digo que tenho o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que testifica para você que você é um filho dele. Então ele que testifica, eu quero que você entenda isso. Então tem vezes que a gente quer parecer com um grupo. Respeite isso. Respeite a tua vida. Reconheça a tua vida. Você te conhece? Agora escute aqui o que eu vou falar. No verso, olhe bem, talvez isso vai. Vou passar aqui para o verso. No capítulo 3 de Timóteo, o verso 9. Só para reforçar esse pensamento. Guarde o mistério da fé em uma pura consciência. Você pegou aqui? Estamos falando de novo de consciência. Uma pura consciência. Você viu aqui que ele está sempre firmando que a tua consciência possa ser pura, que a tua consciência possa ser boa. No verso 4, capítulo 4, verso 12, ele fala assim, ó. Pela hipocrisia dos homens que falam em mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você percebeu isso? Eu quero mostrar esse quadro porque aqui Paulo está reforçando um pensamento. A palavra de Deus está aqui. Se essa palavra de Deus você está aplicando em sua vida e você está vivendo ela, ela vai gerar boa consciência em ti. Agora, se você está se enganando, mentindo, fechando o quadro aqui, e só para um benefício próprio, aquilo vai fechar e vai dar problema para você. Você vai ser cauterizado. Depois você nunca mais vai achar a verdade. Nunca mais vai achar a verdade. Esse é o problema. Muitos homens pregam o evangelho por interesse próprio. Muitos homens pregam o evangelho para discutir e brigar. Muitos homens, Paulo fala nessa carta que eu li antes, muitos homens fazem tantas e tantas coisas por interesse próprio deles. Por isso que estou falando para você, quando há interesse próprio, cauteriza a mente e agora não recebe mais o que é a verdade. Estou lendo só para você entender aonde tem dentro da mensagem consciência, né? Então a consciência está aqui. Agora existe um setor chamado fé. Fé ou dúvida. Irmãos, nesse setor aqui, ó, onde que está ali a fé, que eu botei bem ali, pode ser dúvida. Só não pode ser as duas coisas. Não pode ser fé e dúvida. Não existe isso. Ou você tem dúvida da palavra de Deus, ou você tem fé da palavra de Deus nesse setor ali. Esse é uma coisa importantíssima, se você saber. Os canais estão livres, mas se você não souber usar esses canais, gera problema para você. Porque Satanás é muito hábil em entrar no espírito e gerar uma informação. Agora ela vai descer até o setor aonde está ali a fé. Agora eu vou dizer uma coisa para você que você guarde como um filho de Deus.
ali vai gerar um fruto, uma planta, uma árvore, uma bênção. Por isso que você deve entender qual é o processo. Eu não vou entrar em outros detalhes, que eu quero usar isso para quarta-feira, para a gente aprender mais sobre isso. Mas eu queria colocar isso para você entender. Eleição, filhos nascidos de novo, está fundado na alma. Eu quero dizer outra coisa aqui antes de entrar no assunto. Irmãos, outra coisa importante você saber naquela condição é isso aqui. Importante que nós temos. Agora eu já vou dizer para você, nascimento veio por eleição e escolha de Deus. Se você está sentado aqui, que você está ouvindo a palavra de Deus, você já foi chamado para isso. Agora você tem que entender que existem outras fases para frente. Agora eu vou entrar no que eu queria falar sobre esse assunto. Eu queria falar sobre graça e obra. É uma coisa tão... Muitas vezes a gente discutiu sobre esse assunto. Graça é a graça de Deus. Graça é indiscutível. Todos nós precisamos da graça de Deus para ser salvo. Para ser salvo. Todos nós precisamos da graça de Deus para ser salvo. Ninguém daqui pode entrar sem a graça de Deus. Porque Deus derramou o sangue do seu Filho para dar graças a nós. Agora, obra... Aí que está a chave. O que você acha? Podemos fazer obra? Ficou difícil? Podemos fazer obra. Agora devemos entender o que é essa obra. Porque senão, irmãos, salvação eu não posso. É graça. É um dom, é uma escolha de Deus. Ele deu para mim, deu para você, Deus se salvou. Agora, obra é eu trabalhando para o reino de Deus. Agora, não é a obra do homem. Quero que você entenda, senão você vai fazer confusão. Então vou ter que começar. Não é a obra do homem. É Deus falando ao seu coração e você manifestando isso. É isso que eu quero dizer. Isso que gera recompensa. Vamos entender o que é recompensa. 1 Coríntios 3:8 fala assim: ora, o que planta e o que rega são um. Paulo chega a dizer: eu plantei, Apolo regou. Se lembra ali um pouquinho na frente? Eu plantei, Paulo fala, e Apolo regou. E ele diz assim: nesse fundamento, você tem que edificar sobre esse fundamento, porque eu plantei. Agora ele está afirmando um pensamento aqui, olha bem o que ele vai dizer: e cada um receba a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Você entendeu? Obra vem em relação à recompensa. Você está percebendo aqui? Por isso que eu sempre falei, a noiva sabe a sua posição
no corpo místico do Senhor e ela aplica uma obra, porque ela sabe o que está fazendo. Aí que está uma chave. E eu quero ler algumas passagens que o irmão Braia fala, e também uso o irmão Brana para você entender. Eu queria que você entendesse essa escritura, pela mensagem que sua recompensa, não é a base no que o homem fez, ou seja, o que Jesus fez na cruz, ou William Brana nesta hora. Ele está dizendo assim, ó, Jesus fez o seu sacrifício, irmão Brana fez, mas nós não estamos baseados na recompensa desses homens. Você tem que fazer uma obra para receber sua recompensa. Você entendeu? Baseado, você fez a sua própria vida, ou seja, o trabalho que você faz. Ele diz, eu sinto que é muito importante que você entenda a diferença entre graça e recompensa, que é a obra. Porque a escritura fala de ambos, e eles são pontos diferentes. Um é graça e o outro é obra. São um distante do outro. O que significa que são pontos um ao outro, mas como acontece em todo princípio de Deus, mesmo na física, deve haver dois pontos para tomar qualquer coisa equilibrada. Na Terra tem um polo norte, ele dá um exemplo, né? E o polo sul. Mas a escritura você tem graça e obra. A maioria das pessoas se inclina para uma ou outra, mas são necessárias ambas para ter uma caminhada cristã equilibrada. Aqui está o ponto, irmão. Ou um grupo se inclina para a graça, outro grupo se inclina para a obra. Mas o conjunto é no meio. É graça e obra. Você começa a entender isso? Vamos firmar esse pensamento para você entender. Agora sabemos que a nossa justificação não veio pelo que fazemos, ou seja, nossas próprias obras, mas sim pela fé de Cristo. Justificação você já sabe o que é. Então, veio por Deus, não foi por você. Deus falou assim, justifico aquele, justifico aquele, justifico aquela irmã. Deus que fez isso. Não é por obra. Ninguém consegue isso. Agora tem outras coisas que é por obra. Aqui está o ponto que a gente deve entender, irmão. Como pode você receber uma graça, você ser justificado, você ser santificado e não ter obra? Não há lógica. Para que Deus vai justificar, santificar e te colocar o batismo do Espírito Santo para você não fazer nada? Você vê o que Jesus já foi vindo acompanhando em sua vida. Ele já tinha um projeto de vida já desde a eternidade. Ele vem cumprindo as escrituras como ela é. Ele vai cumprindo o que já estava escrito. Mesmo Jesus não ter chegado, todas as escrituras, quando ele chega, vai sendo se cumprido na vida dele. Assim também são os filhos de Deus, que fazem parte dessa última era. Elas têm que ser cumpridas em nossas vidas. Você e eu somos a manifestação dessa palavra para esse tempo. E isso é obra. Olha aqui. Ele diz assim: somos salvos pela graça. As obras são nossas, são necessárias. Agora, embora sejamos salvos pela graça, não pelas obras, devemos entender que a graça não nega as obras. Ambos os polos são muito importantes para uma vida cristã equilibrada. Assim como a terra deve ter dois polos para girar corretamente, sem se perder no espaço, o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Escritura pura. Mas observe que ele diz apenas que você é salvo pela graça. Isso mesmo, não vem de você,
Mas observe que ele também, este apóstolo Paulo está falando sobre como você é salvo. Mas como você é salvo não tem nada a ver com sua recompensa. Você entendeu? Salvação é um dom que Deus deu e salvou as pessoas. Agora a recompensa é outra coisa. Você começa a entender isso? Que veio por meio de suas obras. Vou dar um exemplo para você. Uma família grande tem vários filhos. Os filhos fazem isso, fazem aquilo. Mas tem um filho que se identifica e trabalha, faz isso e tudo. E o pai diz, ele vai fazendo, ele vai isso. Ele se identifica. Esse pai realmente vai reconhecer a obra desse filho. Muito mais que dos outros filhos. Todos são filhos. Mas aquele filho manifesta um caráter maior sobre aquilo. E o pai, sempre assim, a natureza do pai é se inclinar a esse filho. Imagina Deus. É isso que eu quero que você... O amor dele é para todos. É igual Deus. O amor deles é para todos os filhos. Mas em relação à recompensa, é outra coisa. É isso que eu quero que vocês comecem a entender isso. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6 e 8, ele fala assim: sabendo que qualquer bem que alguém fizer, esse receberá do Senhor. Você viu, entendeu? Se você faz o bem, você cumpre aquilo, quem vai dar a você é o Senhor. E isso é recompensa. Você começa a entender? Porque senão, irmãos, olha o que acontece com João Batista. Jesus diz que de nascido de mulher não há maior como João Batista, mas no reino do céu ele é o menor. Agora observe, ele cumpre a escritura como diz que ele é. Antes dele chegar, se você ler a Bíblia falando sobre João Batista, você vai perceber que ele está cumprindo de acordo como ele é. E João Batista não fez cura, João Batista não fez nada, e o ministério dele foi 6 meses. Ministério pequeno, ministério de pouco tempo, e já foi. Jesus Cristo teve 3 anos e meio, o ministério de Jesus Cristo era para ser 7 anos, mas foi cortado. 3 anos e meio o ministério de Jesus é. Então você começa, mas por que Jesus fala de João Batista? Porque ele cumpre o que é a obra, perfeitamente o que é. A voz que clama no deserto, 12 anos ele já estava de idade, ele já estava no deserto. Daí você diz assim, ele estava comendo mel e gafanhoto, com 12 anos no deserto, um jovenzinho, mas cheio do Espírito Santo. Sabe por que a Escritura diz uma coisa aí? Muitas vezes a gente pensa assim, não, é só depois que tiver isso e aquilo que a gente vai ter o Espírito Santo. A própria Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe Isabel. Agora você brigue com a Bíblia daí. Você está entendendo? Por isso, irmão, quando você nasce um filho, quando você está tendo mãe que vai ter um filho que está no ventre, você já deve orar, esse filho vai ser uma bênção. Você já deve botar a mão na barriga, ele vai ser uma bênção de Deus. Você já tem que fazer isso, porque você está dando o quê? Mostrando a obra. Você quer que aquele filho seja uma bênção. Muitas vezes, irmão, a gente acontece coisas na nossa vida que eu quero só para dar um exemplo para você. Você não espera o filho, daí fica. Aí que eu quero que você entenda. O que você está fazendo com o seu filho? O que você está fazendo com o seu filho? Você está sendo o juiz do seu filho? Grave isso. Você veio para abençoar. Você veio para professar as bênçãos sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos.
Escute aqui. O irmão Brana fala assim: perguntas e respostas. A menos que você seja nascido de novo, esse é o ponto. Circuncidado pelo Espírito Santo, aqui ele está abrindo mais um espaço. Nascido de novo e circuncidado. Sabe o que ele está falando circuncidado, né? Ele está dando o exemplo daqueles meninos, quando nasciam, eles cortavam aquela pelinha maior ali, que é a ligadura com o mundo. Então eles faziam esse corte. É um simbolismo. Quando um jovem é nascido de novo, ou uma jovem é nascida de novo, depois ela é circuncidada com o Espírito Santo, o que ele está dizendo? Ela não tem mais ligação com as coisas do mundo. Primeiro Deus, depois as coisas do mundo. Você cortou o mundo da sua vida. Sempre será Deus. Você entende? Quando você ainda tem essa ligação assim, ó, primeiro Deus, mas eu quero fazer as coisas do mundo, ainda não houve uma circuncisão na sua vida. Olha aqui, ele vai falar sobre isso. Você tem que ser, não importa quão bom você seja, a igreja que você pertença, quão bons seus pais eram, a menos que você, como um indivíduo, tenha nascido de novo pelo Espírito Santo, você nunca irá no arrebatamento. Não importa se teu pai é bom, se a tua mãe é boa. Não importa se teu pai é ruim ou não. Não importa isso. Importa se você nasceu de novo e tomou a posição correta. E ele vai dizer assim, ó: se você não pode ir, esse é o próprio sinal libertado. A circuncisão é pelo Espírito Santo. Agora Deus, portanto, não apenas você deve nascer de novo, mas o Espírito Santo em você deve circuncidar o seu coração das coisas do mundo. Você precisa nascer e o Espírito Santo vir e cortar. Não vê muito cristão que gosta muito das coisas do mundo. Tem vezes que nem vê o culto por causa das coisas do mundo. Um culto de quarta-feira, como é que fica para vocês? Para mim é o melhor culto que tem. É onde você vai orar aqui, vai dobrar o seu joelho e você não dá valor. Não é contra mim que você está. Eu sou aqui só uma referência falando a Deus. Mas será que eu gostaria de falar isso? Eu gostaria de não falar isso para vocês. Não, fique em casa. Fique em casa que você vai ser abençoado. Fique em casa. Não lute pelo dia de quarta-feira. Só venha domingo. Vem dar os seus dízimos. Vem dar as suas ofertas. Não seria eu um enganador de vocês? Não é isso, irmão. É uma questão de amor. Você não está fazendo pelo pastor. Você está fazendo para Deus. Quando essa porta abre, você tem que saber que você está fazendo é para Deus. Se você está fazendo para o pastor, você está na loucura. A maior loucura que você está totalmente errado. Você não conhece o que é cristianismo. Esse é o tempo mais enganador que temos. Nós mesmos se enganamos. Achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e fere em outros padrões. A tua presença é a coisa mais importante que tem. Presença. Você precisava de um Deus do quê? Que fique no futuro ou no passado? Você precisa de um Deus que seja o quê? Presente. Agora você o que é? Deus precisa que você também seja o quê? Presente. Olha, irmão, isso é a base. Nós queremos alavancar para outra coisa, tem que bater na base ainda. É isso que é triste. Isso é a base. Queremos dar um voo mais alto, estamos trancados na base. Por isso que voltamos aos dons, voltamos às bases. Tem gente que gosta de mistério. Mas, se tu pegar o mistério e olhar para a vida, opa, não tem problema você querer saber mistério. Mas, como é que você está voando? Você está voando mesmo? Você está voando mesmo? Você tem visão para reconhecer mistério? Então, vamos um pouquinho aqui para frente. Ele vai dizer assim, ó:
Ele diz assim, nessa mensagem, nomes blasfêmios. O irmão Brana diz: você se lembra do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1, 5? Jesus no Monte da Transfiguração, você ouviu? Ouviu? Aquele sermão que acabei de pregar aqui há cerca de um ano, que se tornou tão popular, ouviu? E a colocação do Filho em Efésios, capítulo 1 e 5 também, Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Veja, uma família, quando um filho nasce nela, é um filho então. Você percebeu aqui? Quando um filho nasce, é um filho. Todo filho que nasce é um filho. Agora, o filho, ele é obrigado a ser corrigido. Aqui está a faixa disso aqui. Veja, em uma família, quando um filho nasce nela, é um filho então, mas aquele filho tem tutores para criá-lo. E se aquele filho nunca veio a ser um tipo certo de filho, ele nunca se tornou herdeiro. Ele é filho, mas ele não vai herdar. O que você vai herdar? Irmão, preste bem atenção, isso não é um caso é um caso perfeito, irmão. O que você vai herdar? Você já pensou o que você vai herdar? A vida que muitos vão receber só a vida eterna. Parece ser bom, né? Você está lutando ainda pela vida eterna? Depois querem mistério, né? Esse é o problema, irmão. Eu já falei muitas vezes para você, eu não luto mais pela vida eterna. A vida eterna está cumprida, está aqui. Você recebeu, reconheceu o sacrifício, tomou a posição como filho, tomou. Não deixe Satanás botar nada na sua cabeça. Agora estamos lutando pelo quê? Uma adoção, para ir para um arrebatamento. Agora você vai para o arrebatamento de qualquer jeito, sem ser adotado na família, como um filho maduro. Maduro. Sabe o que é um filho maduro? Olha aqui. Escute. Aquele filho nunca veio a ser um tipo certo de filho. Ele nunca se tornou herdeiro. Mas se ele fosse um filho certo, um filho que obedeceria ao seu pai, então aquele filho seria adotado e colocado posicionadamente. Você é adotado e é colocado. Como estamos com isso, irmão? Como estamos com isso? Posicionalmente, tornou-se herdeiro de que o pai tinha. E isso é o que Deus está fazendo no Monte da Transfiguração, quando ele tomou o seu próprio filho, e depois que ele provou ser o seu filho certa vez, e resistiu a todas as tentações, ele o levou ao Monte da Transfiguração e o cobriu. Você vê que Jesus era só luz. Agora você percebeu? Ele resistiu todas as tentações. Mas por que ele resistiu todas as tentações? Porque ele era um filho maduro. Enquanto as nossas ações, elas não for trabalhadas e Deus não controlar os nossos sentimentos, ainda estamos muito garotinho. É isso que eu quero que você entenda. Abraão creu em Deus e Deus lhe imputou isso como justiça. E o que Abraão fez, que mostrou a Deus que ele acreditava, como Abraão acreditou em Deus, ele mostrou a sua crença fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. Você nunca pode dizer que acredita em algo e depois não fazê-lo. Mas as suas ações mostram se você acredita ou não. Você aqui, ali ele usou ação, mas você coloca isso, as suas obras vai provar se você e eu cremos em Deus. É as obras, as manifestações das obras vai fazer se você crer em Deus. Não, irmão,
Não estamos falando de doutrina. A questão da doutrina, eu quero que você entenda o que é doutrina. Paulo usa isso no versículo, vamos ver se eu acho aqui. É incrível isso. Eu conheço muitos homens que conhecem a doutrina de ponta a ponta, mas quando são atingidos, eles não sabem usar a doutrina. Então escute o que Paulo vai falar. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Primeira coisa, para você realmente saber usar a doutrina, o Espírito de Deus tem que estar onde? Em você. Porque se eu não sou e nem tenho esse Espírito, eu faço corte e mato as pessoas. Eu preciso do Espírito Santo para conduzir isso perfeito. Eu bato nisso, irmão, para dar consciência a você, como é isso. Você, o que você acha? Se você fosse Jesus, se você fosse Jesus e fosse um judeu é o homem puro, é o que Paulo usa nos primeiros livros de Romano, perfeito, certinho, sem erro, sem falha. Esse é o judeu, não é isso? E o samaritano, o que é? Imperfeito, casou errado, fez aquilo e não sei o que mais, tudo errado. Agora Jesus vai num caminho a um lugar que nem os seus que estavam com eles, que também eram judeus, teve que mandar para o mercado, porque não suportariam aquela conversação com aquela mulher que estava no poço. Você percebeu? A vida sempre é maior do que a doutrina, porque pela vida e pela lei, aquela mulher nunca mais teria salvação. Ou você está, pegue a lei, puxe a lei. Se a mulher adulterar, ela era apedrejada, trazia que aquele outro que adulterou com ela apedrejava. Essa é a lei, não tem situação. A lei te joga na prisão, tira a chave e joga fora. Jesus fez isso. É isso que eu quero que você entenda. Quando você aplica a doutrina, você tem que ter o Espírito Santo em ti, que o Espírito Santo funda com você, porque ele sabe que se gerar um benefício e der vida para aquela mulher, que quando revelou o que ela fez e ela compreendeu quem era ele, ela entrou na cidade falando de Jesus Cristo. Toda a cidade aceitou a Jesus Cristo, sabe por quem? Por ela. Você entende isso? Toda a cidade, você pode ler a Escritura, eu quero que você leia, vai em casa e leia. Toda a cidade aceitou por causa dela. Depois sim, quando ele entrou na cidade, junto com os discípulos, agora nós cremos porque tu falas. Se nós fôssemos judeus, nós tínhamos matado aquela mulher. É isso que eu quero que provar para você, que doutrina sem o Espírito Santo. É o que vamos acompanhar Paulo falando. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo já afirma esse pensamento: se não tem o Espírito, não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmão, esse corpo aqui já está morto. Você entende o que ele está falando aqui? Esse corpo está morto. Não tem ninguém aqui que vai manter esse corpo. Ou tem? Não existe. Desde que eu nasci, esse corpo meu já está morto. Foi dito lá. O que estamos vivificando é o nosso espírito. O que estamos produzindo é o nosso espírito. Esse é o espírito daquele que vos... Esse é o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós.
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você entendeu? Se o Espírito Santo habita em sua alma, entrou em seu espírito, esse corpo vai se tornar um corpo glorificado. Não vai ser esse corpo carnal, um animal aqui não, um corpo glorificado. Será totalmente diferente. É isso que eu quero que você imponha sobre isso. A nossa luta, por isso que eu falo assim, a nossa luta não é entre carne e sangue, a nossa luta é contra espíritos. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Você não é devedor à tua carne, porque você está aqui. Mas você é devedor para o Espírito. Porque se viver segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Esse assunto é importante, irmãos. Eu vou bater nisso aqui porque ajuda nós. Muitas coisas assim, irmãos. A gente tem que ter sabedoria. Se a gente é maior, tem capacidade. Se é para ajudar um irmão, eu não faço mais. Sabe quem é que deu exemplo assim? Paulo, explicando sobre o quê? Carne. Se o meu irmão não come carne, eu não convido ele para comer carne em casa. Para o quê? Para não acontecer o quê? Porque ele vai ficar assim, daquele jeito, então eu não faço mais. Enquanto ele estiver ali na minha casa, enquanto estiver comendo, eu não como carne. Vou comprar um peixe, né? Vou fazer uma sopa. Por quê? Para não escandalizar o Evangelho. Você consegue entender isso? E isso é para todos. Você entende? É para todos. É a sabedoria de conduzir a palavra de Deus. São coisas importantes. Prefiro eu me quebrar para salvar uma alma do que achar que está certo e não levar a nada. Você entende? Isso é o quê? Ser humilde. É isso que Jesus fez muito. Mas nós, é o que eu vejo mais, é brigas por doutrina, por recurso disso, por recurso daquilo. Não preciso disso. Eu preciso ter um coração como assim diz o Senhor. Você entende, né? É isso que nós devemos quebrar em nossas vidas. Você querer ler, você procura ali que você vai entender o que Paulo fala de. Eu vou continuar aqui só para reforçar. Estamos quase no fim. O tempo não ajuda, né? De que maneira os irmãos somos devedores não da carne, mas para viver na carne? Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas pelo Espírito mortificamos as obras do corpo e viveremos. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Espírito de escravidão. Você percebeu uma coisa aqui? Escravidão. Sabia que tem muita gente que estão escravas por situações? Escravidão. Escravidão é uma coisa interessante. A palavra diz assim, ó, aquele que te controla é porque você é escravo daquilo. É uma coisa tão interessante isso, irmãos. A riqueza te controla, então tu é escravo daquilo. Você entende? O trabalho te controla, então tu é escravo daquilo. Tal coisa. Todas as coisas têm o tempo certo. Nunca é demais. Por isso que muitas vezes tinha a irmã, eu não vou dizer o nome, que falava assim, a gente conversava sobre esses assuntos, só para dar uma referência para você. Ela disse, não, eu vou pegar férias. Faça isso, minha irmã. Pegue férias. Pegue os 30 dias, descanse. Por quê? Porque você merece, você trabalhou todo um tempo para receber um período de descanso em sua vida.
Eu não aconselho ninguém a vender férias. Aqueles que são trabalhados fechados, não aconselho. Porque é um tempo onde você vai dar mesmo sendo um serviço que tu goste, mas sempre é bom você dar um tempo sobre isso. Por isso que muitas vezes os irmãos não compreenderam o irmão Branham. O irmão Branham viajava muito, fazia viagem, ficava 15 dias fora, por isso. É porque, claro, tinha muitas lutas, mas o tempo que ele saía era para refrigerar e poder ter um tempo com Deus. Muitas vezes, quando está muita pressão, só vê um modo de ver, só olha para um lado, só olha para aquele negócio, aquilo gera um problema sério. Quando você sai daquilo, você vê outras coisas. Deus começa a falar com o teu coração, ajuda muito. E muitas vezes acontece isso com nós, somos trancados porque estamos numa panela de pressão, daí só vemos uma solução. Não, liberte-se, descanse um pouco, saia e não faça nada. Vai num lugar que você gosta e fique lá o dia todo. Se tu gosta de praia, numa areia, lá em cima de uma pedra, não que vai lá ver mulher, essas coisas, não estou falando disso. Estou falando, vai num lugar lá bem, fique lá, dê um tempo. Pense em Deus, pense nas coisas, vai na natureza, vai ali, vai dar uma caminhada, pense. Estamos, parece, embolados com isso. Vou finalizar isso aqui. Porque não recebesse um espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebesse o espírito de adoção. Olha, você percebeu aqui, adoção de filho. Isso aqui não é só salvação, isso aqui é reconhecimento desse filho maduro, pelo qual clamas, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o vosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito que está dentro de você testifica que você é um filho de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Olha bem aqui, herdeiros. Também herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros. Olha, percebe bem isso, irmão. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você foi ao Calvário? Você morreu para você? Você nasceu? E isso faz que você teve essa parte com Jesus Cristo. Porque quando você vai ao Calvário, você diz assim, Senhor, me arrependo dos meus pecados, entrego a Ti, Senhor, me dê novo nascimento. Não é o batismo em águas, é novo nascimento. Novo nascimento é uma coisa, nascer de novo é uma coisa que não é você chegar aqui, eu virar aqui, fazer. Isso aqui é só um símbolo, irmão. Quando acontece de a gente fazer, vão lá, derrubamos ali, dizemos, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é um símbolo, não é o novo nascimento. Que essa noite, aqueles que ainda não tiveram essa experiência, possamos tê-la. É uma experiência. Eu não posso mostrar isso para você. A minha experiência foi de um jeito, eu posso até falar para você, mas você tem que ter a sua própria. Eu dei um exemplo lá em Itajaí para você entender. Você vai para a autoescola, você ensina a você todo para dirigir um carro, e um dia você vai dirigir o carro sozinho. Essa é a experiência. Lá só foi instrução. Aqui a gente está dando instrução. Mas um dia Deus vai te dar uma experiência. E essa experiência, quando você colocou ali a mão no volante e andou o carro sozinho, aquilo parece que te encheu. É a mesma coisa o nascimento. É a mesma coisa, enche-se. E aquilo te dá-te segurança, dá-te vida, dá-te confiança, dá-te posição. Você reconhece a palavra e você só quer viver pela palavra.